Olá, meu nome é Bianca da Silva Rodrigues, sou graduanda do IFRJ Campus Pinheiral e hoje eu irei realizar a apresentação do presente trabalho intitulado Desenvolvimento de macromodelos didáticos de abelhas nativas sem ferrão em biscuit como recurso para o ensino de biologia. Bom, iniciarei minha apresentação falando um pouco sobre a abrangência das ciências biológicas. A biologia é uma área muito ampla que contempla o estudo desde organismos minúsculos, como as células, até o funcionamento complexo dos ecossistemas. Além disso, a biologia ela é uma área que abrange diversas sub-áreas que também são extensas. E devido a essa enorme amplitude, a disciplina de biologia muitas vezes lida com conceitos extensos e macios, o que torna o processo de ensino-aprendizagem um desafio constante para educadores e alunos. Sendo assim, focando um pouco dentro do ensino de zoologia, aqui eu trouxe 3 tópicos fundamentais que destacam os principais desafios do ensino de zoologia referente ao ensino da diversidade das abelhas nativas. Então, aqui nós temos a abordagem tradicional e técnica, uma vez que o ensino de zoologia ele foca excessivamente em classificação em termos técnicos, deixando de lado um processo de aprendizagem mais dinâmico e contextualizado. Então, aqui a gente tem a memorização e replicação dos conteúdos aprendidos. A carência de materiais didáticos, a falta de materiais que sejam contextualizados com a realidade, com o ambiente que esse aluno está inserido, dificulta no processo de ensino-aprendizagem desse aluno. E a visão limitada sobre as abelhas. Quando falamos de abelhas dentro do cenário escolar, frequentemente relacionamos a Apis mellifera, que é uma espécie exótica que geralmente todos nós conhecemos, ignorando a vasta diversidade das nossas espécies nativas. Sendo assim, trago aqui as abelhas nativas, o grupo Meliponidae, que são as abelhas que possuem um ferrão atrofiado e possuem uma ampla diversidade morfológica, chegando a cerca de 300 espécies no Brasil, que ainda é pouco explorada em materiais didáticos. Essas abelhas elas possuem uma grande relevância ecológica, uma vez que são os principais polinizadores da flora nativa brasileira, sendo essenciais para a manutenção de diversos ecossistemas e para a biodiversidade. No entanto, essas abelhas elas enfrentam um cenário de ameaça, um declínio populacional devido às ações antrópicas e os interesses econômicos. Então, a urbanização, juntamente com o desmatamento, com as queimas, com a agricultura, com a utilização de agrotóxicos e a extração do mel dessas abelhas de maneira sem fiscalização alguma, são fatores que influenciam no declínio populacional de diversas espécies ao longo do Brasil. Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver materiais didáticos acessíveis e contextualizados sobre as abelhas nativas sem ferrão, utilizando o biscuit como principal recurso pedagógico a fim de contribuir para um ensino de zoologia mais atrativo e fidedigno. A justificativa do presente trabalho baseia-se em 3 pilares: o estímulo ao protagonismo estudantil, através das experiências práticas, a busca pelo baixo custo e a acessibilidade, democratizando o acesso ao material, uma vez que o biscuit ele é um material de fácil acesso, ele pode ser feito em casa, ele é composto por cola branca, amido e vinagre, então são materiais de baixo custo, o que viabiliza a confecção desses modelos didáticos por diversas pessoas. E o impacto no ECOI do IFRJ, uma vez que oferece suporte ao espaço ecológico educativo. Os procedimentos metodológicos seguiram a abordagem qualitativa baseada na perspectiva de Mavin, possuindo rigor sistemático na análise e relação estreita com o material empírico. As etapas do desenvolvimento eles foram divididas em 3 etapas, que serão desenvolvidas nos slides a seguir. A primeira etapa de desenvolvimento é o design e a transcrição morfológica, onde essas 7 espécies foram selecionadas para fazer parte do kit de abelhas. Essas espécies elas foram selecionadas de acordo com as variedades morfológicas e de coloração. A base de dados utilizada foi a ficha técnica da Associação Abelha, juntamente com o cruzamento de dados com guia fotográfico de identificação de abelhas sem ferrão. A segunda etapa foi a produção de macromodelos, que consistiu na ampliação escalar, uma vez que esses
organismos são organismos muito pequenos e como estamos trabalhando com a proposta de um material didático, é interessante que seja ampliado justamente para estruturas que não conseguimos ver a olho nu serem visualizadas. Então, ocorreu essa ampliação escalar e os materiais e processos que consistiu na modelagem no corpo, na confecção das asas e o acabamento, utilizando tinta de tecido e finalização com verniz vitral. Aqui eu trouxe um exemplo de uma das abelhas produzidas, de uma das abelhas inseridas no kit, que é a abelha tataíra. Aqui, no começo, nós temos a modelagem da cabeça, do tórax, do abdômen, nós temos a confecção e a aplicação das asas, e ao final nós temos a abelha pintada com tinta para tecido e envernizada para conferir melhor durabilidade do material produzido. A validação técnica foi a última etapa do desenvolvimento e ela consistiu no confronto bibliográfico. Então, foi realizada a comparação dos modelos das abelhas com as fichas catalográficas da abelha, que foram desenvolvidas em parceria com o ICMBio. Os critérios de validação para essa etapa foram a morfologia externa, então a verificação da segmentação e a proporção das peças bucais e antenas e as estruturas diagnósticas, assim como os aspectos das asas e os padrões de coloração específicos de cada espécie. O material foi destinado ao Espaço Ecológico Educativo do IFRJ e ele permite atividades de morfologia comparada e mediações sensoriais. É crucial que o docente enfatize que o modelo é uma representação ampliada e estática, auxiliando o aluno a compreender a escala real desses insetos. Para encerrar, a produção desses modelos é um elo na transposição didática. Quando feitos sobre uma perspectiva crítica, eles deixam de ser objetos de memorização e tornam-se mediadores fundamentais para a consciência ecológica sobre o papel vital dos meliponídeos. Obrigada pela atenção. Essas são as referências utilizadas no trabalho.